A paz do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Eu quero estar aqui fazendo um áudio e mostrar para os irmãos como é muito bom a gente estudar sobre as duas casas de Israel. Porque quando você pega a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, aí você vê o que é que o Criador fala claramente. Quando o Criador chama Abrão, ele chama Abrão, pai de uma nação. Quando ele muda o nome de Abraão, ele diz: Abraão, você pode contar as estrelas do céu? Se é que pode. A areia do mar, assim será a tua semente. Porque não chamará mais o teu nome Abrão, pai de uma nação, mas Abraão, pai de multidões de nação. Tá vendo? Aí entra já a plenitude do gentio, meus irmãos. Pai de uma nação é judia. Pai de multidão de nação é o gentio. Então, quando nós olhamos para Efésios capítulo de número 2, que a gente vê a salvação é pela graça, e nós vemos que o gentio e o judeu são unidos, o povo, a maioria hoje, não quer estudar isso. O título já diz: o gentio e o judeu são unidos por o Criador, mediante a cruz de Cristo. Eles não gostam, são unidos. E eu vou mostrar essa união. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei do mandamento, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliou ambos com o Criador em um corpo, matando com ela as inimizades. Opa, só até aqui. Tá vendo o que é que diz? Aqui está dizendo que Cristo, ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Peraí, que ambos os povos? Judeus e gentio. Ele fez um. Ele fez um novo Israel do Criador. A Bíblia fala claramente que ele derrubou a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei do mandamento, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz ele reconcilia ambos com o Criador. E se nós formos analisar a lei dos mandamentos, todas as leis, irmão, do mandamento, todas as festas de Israel se cumprem em Cristo na igreja. Entendeu? É por isso que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santuário. Sem sangue ele não entrava não, tinha que entrar com sangue. Tá entendendo? Para fazer expiação por ele e pelo povo. Depois que o povo tinha um pecado expiado, ia para onde? Festa da cabana, ou de Sucote, ou dos tabernáculos. Tá entendendo? Mas essas coisas eram repetidas ano após ano. Cristo fez uma vez só, entrou no santuário celestial. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não da tribo de Arão. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá fazendo a expiação. Está lá intercedendo pelos nossos pecados. Por isso que em Apocalipse capítulo de número 12, versículo 9, as pessoas não conseguem entender Satanás como promotor de acusação. Está ali no santuário, né? Lá no, questionando no tribunal. Está fazendo o quê? Ele está acusando nossos irmãos, está acusando eu, está acusando todo mundo. E Cristo está fazendo o papel de quê? Do advogado, do intercessor. Assim como o sacerdote intercedia pelo povo, Cristo está fazendo esse papel do sumo sacerdote, intercedendo. João chama ele como nosso advogado, que é o intercessor, aquele que se coloca à disposição para ajudar. E ali Satanás está acusando, quando houver na grande tribulação que vai haver essa guerra no céu,
Ele vai ser precipitado. E o anjo diz para João o quê? Agora é precipitado o diabo, a antiga serpente, que engana todo mundo. O acusador de nossos irmãos, qual diante do Criador acusava de dia e de noite. Então veja bem, ele é o acusador. Ele é o acusador. Só que, quando nós olhamos para aqui, esse sacerdote, Cristo, por isso que em Apocalipse ele aparece com a veste comprida, né? Com a roupa do sumo sacerdote. Ele também é o nosso ancião de dia, Daniel 7. Olha o que ele fez. Ele reconciliou, desfez a inimizade. Havia uma inimizade entre os dois povos? Sim, porque antes, irmãos, Israel já foi, eram os 12 filhos de Israel, os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas estavam unidos, os 12. Depois veio a conquista da terra prometida. É na conquista da terra prometida que vem quem? Vem Davi. E na conquista da terra prometida, Davi reuniu todo Israel. Ele unificou todo Israel. Todo Israel Davi unificou. Quando Davi passa o bastão, o cedro, o poder, o cajado para Salomão, até no tempo de Salomão, todo Israel estava unido. Era o rei Salomão que governava todo Israel, assim como Davi governou todo Israel. Só que no final do reinado de Salomão, 1 Reis capítulo 11, vocês podem ver isso. Salomão amou muitas mulheres. Salomão foi idólatra. Salomão se desviou da presença do Criador, a ponto do Criador dizer que ia rasgar o reino de Salomão, né, e dar ao servo dele. E aconteceu. Só que o Criador diz: olha, não vou rasgar nos teus dias, Salomão, por causa de Davi, teu pai. Mas no dia do teu filho eu vou rasgar o reino. E na realidade rasgou. Quando nós olhamos para 1 Reis capítulo 12, do versículo 19 em diante, nós vemos que os israelitas, né, da casa de Davi, está deixando claramente, assim os desligaram, os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Irmão, os israelitas desligaram da casa de Davi até o dia de hoje. Peraí. Os israelitas é as 10 tribos. Quem era o cabeça das 10 tribos? Era Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era da casa de José. Da casa de José. Era da onde? De Efraim. E quem é que fica como cabeça das 10 tribos dos israelitas? Fica Jeroboão, que era da tribo de Efraim. Tá vendo? Era da tribo de Efraim. Então as 10 tribos, ela tem um gentil como cabeça. Ela tem um gentil. E o que é que acontece? O povo de Judá quer restaurar o reino a Roboão, filho de Salomão. É por isso que Paulo era da tribo de Benjamim. Ficou unificado com Judá, né? É tanto que ele era judeu. A Bíblia nos fala claramente que o povo queria restaurar o reino, versículo 21, vindo por Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos destro para guerrear, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Tá vendo? Versículo 22 diz: porém veio a palavra do Criador a Semeia, homem do Criador, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a de Benjamim, e aos restos de todo o povo, dizendo: assim diz Adonai, não subirei, nem pelejarei contra os vossos irmãos. Chamou de irmão os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é quem fiz esta obra. E ouviram a palavra do Adonai e voltaram segundo a palavra do Adonai. Jeroboão edificou a Siquê no monte de Efraim e habitou ali, e saiu dali e edificou Penuel. Tá vendo? Então, o cabeça das 10 tribos, quem é? Jeroboão, pela casa de José,
pelo ramo frutífero Efraim. Quando Cristo derruba a parede da inimizade, está aqui. Se criou uma rachadura, irmão, entre os dois reinos, Judá e as 10 tribos. Se criou uma rachadura, a ponto do profeta Ezequiel, como a casa de Judá ficou firme com o Criador, ela ficou firme. Por mais que ela mais tarde vai para a Babilônia, mas ela fica firme com o Criador, a casa de Judá. Só que a casa de Israel, as 10 tribos que tem por cabeça Jeroboão, de Efraim, observe que Acabe era das 10 tribos, né? Chamado de rei do norte. Veio um monte de rei, tudo rei do norte, e esse povo, a maioria deles se corromperam, a maioria deles era idólatra. Acabe casou com Jezebel para meter ciúme no Criador. Acabe se curvou diante de Deus estranho, tá entendendo? Acabe fez isso, irmão. Por quê? Acabe era rei das 10 tribos. As 10 tribos, quando nós olhamos para Ezequiel 37, eu vou estar lendo do versículo 11 em diante. Você gosta de ver os pregadores aí de avivamento pregar muito isso, mas eles não falam do versículo 11 em diante. Assim, então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Irmão, aqui está falando que os ossos que estavam secos era a casa de Israel, e na realidade era mesmo, que foi a casa de Israel que se corrompeu. Eis que diz, os nossos ossos se secaram, pereceram nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz, assim diz Adonai, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, a vossa sepultura, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Tá vendo? Em que dia? Em que tempo? Observe. Versículo 14. Porei em vós o meu espírito e viverei. Porei na vossa terra. Saberão que eu sou Adonai. Disse isso e o fiz, diz Adonai. Agora vamos ver o que é que diz o versículo 16. Tu, pois, filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nela por Judá. Opa! Pelos filhos de Israel, seu companheiro. E toma outro pedaço de madeira e escreve por José, vara de Efraim. Tá vendo? Por toda a casa de Israel será companheiro. Agora, ajunta uma a outra para que se una e se torne uma só nas tuas mãos. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não declararemos o que significa estas coisas, tu lhe dirás, assim Adonai, eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, o cabeça, e os das tribos de Israel, suas companheiras, e ajunta a vara de Judá, e farei dela uma só vara, e elas serão uma só na minha mão. Tá vendo? Ajunta a vara de Efraim na de Judá. Não está dizendo que pegou a vara de Judá e ajuntou em Efraim. Quem desviou foi as 10 tribos. Então é as 10 tribos que está desviada que tem que se unificar em Judá. Tem que ser enxertado. O Jebuseu brabo na boa oliveira. Tá entendendo? Aí o que é que diz? Olha o versículo 24 e 25. Meu servo Davi reinará sobre ele, e todos eles terão um pastor. Aqui é Cristo, irmão. Aqui é Cristo. Meu servo Davi reinará sobre ele, e eles terão um só pastor. Por isso que em João 10 a gente vê lá Cristo dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário de quem não é as ovelhas, que também é assalariado, vê vindo o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Cristo, o único pastor é ele. Entendeu? O único pastor é ele. Aqui está dizendo claramente, ó, e haverá um só pastor,
e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus mandamentos e a observarão. Versículo 25 diz: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. O que é isso aqui? Isso aqui é o reino restaurado. Pega a vara de Efraim pela casa de Judá e una-se na pega a vara de Efraim pela casa de José e una-se a vara de Judá e será uma só na minha mão. Então, quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, nós vemos que Cristo fez isso no Calvário. Por quê? Porque havia essa briga entre eles querer, lá em 1 Reis capítulo 11, capítulo 12, restaurar o reino a Roboão, filho de Salomão. E além disso também, né? Vamos ler aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis que dia virão, diz Adonai, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que tirei pela mão da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver deposado, diz Adonai. Então esse é os dois povos, irmão. Esse é os dois povos que em Efésios capítulo 2 está dizendo que de ambos os povos ele fez um. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu criador, e eles serão meu povo, e eles serão meu povo. Tá vendo, irmão? Que coisa maravilhosa. Isso aqui é mistério, isso aqui é coisa linda. Por isso que quando a gente fala sobre as pessoas estudar, as duas casas de Israel traz revelação extraordinária. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaú? Nós pensava que fosse ele que remisse a Israel. E já é hoje o terceiro dia. Cristo já fez essa união. Cristo já fez. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, nós vemos que Cristo já fez. Aonde foi que ele fez? Ele fez no Calvário. No Calvário ele reconciliou ambos com o Criador, tanto judeus e gentios. Agora não é mais judeus e gentios, é o novo Israel, é um novo povo. Mas nem todos vão entender isso. Todos que creem em Cristo já entende essas coisas, né? A maioria deles já entende essas coisas. Quando nós olhamos aqui para 1 Coríntios, nós vemos claramente do versículo 19 em diante. Se a gente ler aqui do versículo 19 em diante, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Tá vendo? Porque assim como todos morrerem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Cristo as primícias, quer dizer, ele foi o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Tá vendo? Então, isso que nós conseguimos enxergar, Cristo reconciliou no Calvário, os dois povos, judeus e gentios. Agora não tem mais dois. Por quê? É o que as pessoas não conseguem entender. É quando o Criador chama Abrão de uma nação e depois muda o nome nele para Abraão, pai de multidão de nação. Por quê? Porque viria a plenitude do gentio. É isso, até que os tempos dos gentios se complete. Então, infelizmente, muitas pessoas estão deixando de se levar, como está em 1 Coríntios 15, 33, né? Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não peque. Vigiai justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento do Criador.
digo para a vergonha vossa. Tá vendo? Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Por quê? Porque o autor, aos Hebreus, no capítulo 5, vocês podem ver, versículo 11, as crianças só gostam de leite. Só gosta de leite e tem que voltar a ensinar as coisas para a criança, porque criança não está preparado para uma coisa mais forte. Porque criança só quer saber de culto de avivamento, criança só quer saber só de fogo, criança só quer fazer de vaso, de labareda, criança só quer fazer de campanha de vitória, de porta aberta, criança só quer saber dessas coisas, imposição de mão, ora por mim meu irmão, põe aqui a mão, o que foi que Deus revelou, o que é que tá vendo? Criança quer saber disso, criança não quer saber, não quer crescer. E alimento sólido é para aqueles que sabem discernir tanto bem quanto mal. Então as duas casas de Israel traz revelação maravilhosa. Os dois discípulos, falando de novo sobre os dois discípulos do caminho de Emaús, ele diz, nós pensava que era ele que remisse a Israel. Lembra daquela história que Cristo fala do filho pródigo e do filho que mais fica? O filho mais novo, irmão, o filho mais novo representa as 10 tribos. O filho mais novo é que sai pelo mundo, Ezequiel 37, 11 em diante, gasta tudo com a prostituta no mundo inteiro. Mas o filho mais velho é o que fica. O filho mais velho representa os judeus que perderam o templo, mas não perderam a identidade. Ainda tem o muro das lamentações para ficar lá clamando. Você entendeu? Então, quando ele conta a parábola, ele diz claramente que o filho mais velho fica e o filho mais novo vai e gasta. Depois o filho mais novo volta. Por quê? Porque ele perdoou o pecado. E ele trouxe, no Calvário ele trouxe todos, e todos tá vindo. Todos tá se chegando o Mashiach, vai chegar um por um. Não vai perder um sequer, eu creio. Então, quando o filho regressa, o pai faz festa, o pai faz um banquete e se alegra. O que é que o filho mais velho fala quando vê o irmão dele mais novo chegando? O filho mais velho diz, nossa, eu estou há tanto tempo contigo e nunca me deste um boi ou um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. O que é que o pai responde naquela história, naquela parábola? Ele fala, filho, tudo que é meu é teu. Teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Lembra-se bem dessa parábola, porque essa parábola aí está falando de judeus e gentios. Está falando que o filho mais velho ficou. O filho mais velho não foi espalhado entre as nações, entre o mundo. Ficou com a identidade. Ficou. Perderam o templo levantado por mão de homens, mas não perderam a identidade. Só que as 10 tribos se espalhou. As 10 tribos se espalhou. Mas Cristo unificou. Comprou o homem de todas as tribos, nação e língua para o Criador fizesse reis e sacerdote. Apocalipse 5, versículo 9 em diante. Pode ver essa revelação. Por quê? Porque ele queria, em Êxodo capítulo 19, ele queria que todo Israel viesse ser um reino de sacerdote, irmão. E sabe só quem é que vai ser um reino de sacerdote? A tribo de Levi. Só a tribo de Levi recebeu esse direito. Por que recebeu esse direito? Porque em Êxodo capítulo 32, antes de Êxodo 32, Êxodo 20, eles recebem os 10 mandamentos. Êxodo 19 era para todo Israel ouvir e temer o Criador e ser um reino de sacerdote. Eles dizem amém. Em Êxodo 20, o Criador dá os 10 mandamentos. Eles desobedecem quebrando. Em Êxodo 32, eles vão fazer o bezerro de ouro. Fazendo o bezerro de ouro, eles quebram a aliança. Por isso que em Jeremias 31 está falando claramente, não a aliança que eu fiz com seus pais quando eu tirei do Egito. Apesar de eu ter desposado com ele, eles invalidaram a minha aliança, eles quebraram a minha aliança. Então a aliança que o Mashiach fez, irmão, fez uma aliança eterna. O Mashiach é tremendo. O Mashiach é tremendo. O Criador na vida do Mashiach também é tremendo. Entendeu? Por amar o mundo de uma tal maneira que enviar o seu filho, irmão, não querendo que para cumprir promessa feita a Abraão, cumprir promessa feita a Adão, a Eva e mostrar para a serpente que o Criador reina, que o céu reina, que o céu é maior do que essa terra. Meus irmãos, é isso. Tem muita coisa para falar das duas casas de Israel. As duas casas de Israel, ela traz revelação extraordinária, ela traz o tempo profético da vinda do Mashiach.
e da transformação de corpos, do surgimento do anticristo. E muitos não querem estudar isso. Por quê? Porque ficou preso no sistema religioso, comeu só os que os cangulosos dá, só aquilo que os cangulosos dá e não desenvolveu, ficou raquítico. É tanto que o autor aos Hebreus diz, pelo tempo que tem já era para ser mestre, mas visto que precisa que volte a ensinar os princípios elementares da doutrina de Cristo, tá entendendo? Então, pelo tempo que esse povo tem aí, já era para ser mestre, mas ainda é criança, irmão. Não entende, não conhece o evangelho eterno. Não conhece as coisas do Criador como deveria conhecer. É um mistério muito grande entre Cristo e a igreja. Tem gente que separa o povo do Criador, diz que o povo do Criador é um, diz que a igreja é outra, diz que a noiva é outra, diz que o filho varão é outro. Irmão, a gente que faz esse tipo de separação, estamos dizendo que o Mashiach é mentiroso. Não estamos dizendo que o Mashiach reconciliou ambos com o Criador. O Criador não tem 2 povos, 3 povos, 4 povos. O Criador tem um povo só. Daniel 2, versículo 44. Entendeu? Esse reino não passará a outro povo. Não passará. Há um povo só. Há um povo só. Que hoje não é mais nem judeus e gentil. É o novo Israel. É o novo Israel do Criador. Mas nem todos vão entender isso. Mas entende. Porque o Espírito Santo nos ajuda a compreender essas coisas. Fica todo na graça e na paz do nosso Salvador Yahushua, ou Mashiach.